Bom, continuando aqui com o nosso conteúdo de hoje, vamos aprender agora um conceito novo, mas que na verdade ele é apenas uma readaptação do que a gente já conhece. Aqui é o vetor gradiente. Dada uma função de duas variáveis, f de x e y, definimos como sendo o vetor gradiente de f, ou simplesmente a gente vai usar esse delta, esse triângulo de cabeça para baixo, que é chamado em matemática de gradiente, com uma seta em cima, que é para indicar que é um vetor, né? Eu vou chamar de vetor gradiente de f, o vetor que possui as derivadas parciais da função f como componente. Ou seja, basta você pegar todas as derivadas parciais e criar um vetor com elas. Uma maneira mais resumida seria dizer o seguinte, que o vetor gradiente da função f é você pegar, no caso ela tem duas variáveis, né? Então você vai pegar aqui a derivada parcial do x e multiplicar por i, e vai pegar a derivada parcial de y e multiplicar por j, aonde i e j são os vetores canônicos no plano cartesiano que representam a notação vetorial, certo? Mas o que significa isso? A gente estuda esse I e esse J lá no cálculo vetorial, ou na análise vetorial, que diz o seguinte, que o vetor I é o vetorzinho de tamanho 1 que aponta na direção do eixo X, e o vetor J é o vetorzinho de tamanho 1 que aponta na vertical. Né? Esses dois vetores eles são ortogonais entre si e eles são usados para montar todos os vetores possíveis, né? Através de combinação. Então, por exemplo, tem muito livro que utiliza a notação de par mesmo. Então a gente pode definir que um vetor V, tá? Ele é representado pela flecha em cima do nome, para indicar que é vetorial, é o vetor 2, 3. Então ele anda, né, 2 unidades em Y, 3 unidades em X. Agora, eu gosto mais de trabalhar com a notação de V como sendo 2i mais 3j, porque assim a gente não confunde um vetor com um par, apesar de ter uma notação semelhante, tá? Porque uma coisa é você ter no plano cartesiano, você ter um ponto P, é um ponto como se fosse uma localização, certo? Um pontinho, ele vai ter um valor de x e um valor de y para marcar ele. Outra coisa é você ter o vetor com a mesma coordenada, que é um componente que tem comprimento, sentido e direção, e que está apontando da origem até o ponto P. Então ele tem o ponto P como sendo o seu destino. Mas são coisas diferentes, são elementos matemáticos diferentes. O ponto, ele é uma dupla, é um ponto xy, e o vetor, ele é um componente de direção. Então, apesar, nesse caso, deles terem as mesmas coordenadas, eu gosto de usar essa notação canônica para conseguir diferenciar um pouquinho o que é o vetor do que é um ponto. Então a gente vai usar isso aqui na nossa aula. Agora, na prática, como é que funciona? É muito simples. Se eu pedir para você montar o vetor gradiente, eu vou ter que te dar uma função, você precisa identificar quantas variáveis tem. Nessa letra A, eu tenho uma função z, que é formada por x e y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o gradiente de z. Isso vai ser igual a... Eu vou pegar toda essa expressão e vou derivar primeiro com relação a x. A derivada do x aqui vai dar o quê? Ó, 5 vem para frente, 5x à quarta, repete cosseno y, que é constante, mais derivada de 2x é 2, vai dar 2 ln y. Então, esse resultado é o que a gente chama de derivada parcial de z com relação a x. Eu vou pegar esse cara e eu vou multiplicar pela componente i. Mas
Agora eu vou voltar para cá e refazer a minha derivada com relação a y. Como aqui eu tenho cofunção, isso vai trocar o sinal, a derivada vai repetir x à quinta e derivada de cosseno é menos seno. E aqui a derivada faz o ln sumir e o y descer, vai dar mais 2x sobre y. Então, ao terminar de fazer essa conta, eu tenho aqui a derivada de z com relação a y, é o que eu vou multiplicar pela componente j. Então aqui eu tenho um vetor gradiente, ele é um vetor genérico, eu posso substituir por valores de x e y que eu desejar depois, tá? Basicamente é isso aí, não tem tanto mistério não. Então é só você pegar aquelas duas derivadas parciais e colocar num outro formato. Em vez de colocar numa lista de derivadas, você vai montar um vetor com elas, certo? Então, segundo exemplo aqui, eu vou pegar a função g, que tem x e y, vou calcular o gradiente de g. Então, eu vou pegar essa expressão e vou primeiro calcular a derivada com relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x, repete o y ao cubo que está embaixo. Mais, isso aqui eu tenho uma composta, porque x e y estão dentro do seno. Então eu preciso usar aquela regrinha da cadeia, lembra? Como é que funciona aqui? Eu vou derivar de fora, derivada de 3 seno vai virar 3 cosseno. Eu vou repetir o que está dentro, repetir não tem letra, então é repetir do jeitinho que está, vai dar x ao quadrado, y ao cubo, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a x, que é a variável da vez. Então, derivada de x ao quadrado é 2x, repete o y ao cubo. Tudo isso vai acompanhar i no vetor gradiente. Mas, agora eu volto para o original e eu vou derivar com relação a y. Como o y está embaixo, eu vou trocar o sinal, o 3 vai multiplicando, 3x ao quadrado, e o grau vai ter que aumentar do y. Então, o y vai ficar elevado à quarta. Aqui, de novo, eu tenho uma regra da cadeia. Eu continuo fazendo a mesma ideia. Então, derivada de fora, 3 cosseno. Repete quem está dentro, x ao quadrado, y ao cubo. E multiplica pela derivada de dentro com relação a y. Então, é o 3 que desce. Vai dar 3, x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? E isso tudo na direção de j. Então, eu vou ter aqui essa primeira parcela é o que a gente chama de derivada de g com relação a x, e essa segunda parcela é o que a gente chama de derivada de g com relação a y. Tá? Então é bem simples mesmo. Ah, professor, mas e se eu tiver uma função de 3, 4, 5 variáveis? Não tem problema. O vetor gradiente ele pode ser generalizado para qualquer quantidade de variáveis. Então, só que a diferença é que você vai ter que incluir mais componentes. Então, porque se eu tenho a derivada de x, de y, de z, eu vou ter que usar o i, o j e o k, porque a gente vai seguindo, trabalhando com essas componentes na ordem alfabética. Então, tem 5 variáveis, x, y, z, w, t. Não tem problema, a gente vai ter que fazer 5 derivadas parciais, e eu vou trabalhar com o vetor canônico I, J, K, L e M. Eu só não vou deixar de usar essa notaçãozinha, essa setinha em cima, para que eu possa deixar bem claro de que essas letras significam componentes canônicas vetoriais, tá certo? Então aqui nesse último caso, a gente vai ter a derivada, a função h de x, y, z. Então eu tenho que calcular o vetor gradiente da função h vai ser igual a... Eu vou vir aqui e vou derivar com relação a x. Então eu vou começar aqui, ó. Repete o y à quinta. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Derivada de 3 cosseno não tem x, vai dar 0. Derivada de x exponencial, derivada de x é 1. Isso aqui vai dar exponencial de z. Tudo isso tem que acompanhar a primeira componente, que é i. Mas, agora eu vou derivar isso aqui com relação a y. A derivada de y à quinta é 5y à quarta. Repete a tangente de x, que é constante para y.
Derivada de 3 cosseno, muda o sinal, vai dar 3 seno de y. E x exponencial de z não tem y, então isso aqui vai dar zero. Essa é a minha derivada na direção de j. Mas, agora eu vou fazer uma terceira derivada com relação a z. Como não tem z aqui, vai dar zero. Como não tem z aqui, vai dar zero. Exponencial ela mesma, então eu vou repetir x exponencial de z na direção da componente k. Então a gente vai ter aqui a derivada de h com relação a x, a derivada de h com relação a y, a derivada de h com relação a z. Tá? Bom, como é que funciona a interpretação geométrica de um vetor gradiente? Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que notar que a gente pode calcular o vetor gradiente para a função de n variáveis quaisquer. Então eu posso trabalhar com 2, 3, 4, 5, quantas variáveis eu quiser. Mas o que acontece? Para representar isso geometricamente, eu já tinha comentado com vocês que eu tenho que ver quantas variáveis eu tenho, mais a variável da imagem. Então, por exemplo, se eu tenho duas variáveis no domínio, mais a imagem, 2 mais 1, eu tenho uma representação em 3 dimensões. Se eu tenho 3 variáveis no domínio, 3 com mais uma imagem, eu tenho uma representação em 4 dimensões. E assim por diante. Então, 4 eu preciso de 5 dimensões, 10 variáveis eu preciso de 11 dimensões. E a questão é que o ser humano ele só consegue visualizar até o espaço tridimensional. A gente não consegue fazer desenhos de 4, 5, 6 ou 10 dimensões. Tá? Então, a gente só consegue entender como é que funciona a interpretação geométrica no caso particular, quando a gente tem duas variáveis. Porque 2 mais 1, 3, eu preciso do espaço tridimensional. Tá certo? Bom, mas o que o gradiente significa? Imagina que uma função de várias variáveis, ela é uma superfície. Então, ela é como se fosse uma malha distribuída no plano. É como se fosse o telhado de uma casa, o topo de uma montanha, ou um pano que você jogou por cima do móvel. A superfície é o pano. Não é nem o móvel, nem o que está em cima. É somente a parte superficial, como o nome já diz. Tá certo? Então, qualquer ponto que você pegue nessa superfície, vamos pegar aqui um ponto B qualquer, ele vai ter 3 coordenadas. Ele vai ter um valor de x, de y e um de z, que vai me dar o quanto eu estou me afastando do plano do fundo, do plano da lateral e do chão. Certo? Só que como eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis, eu estou colocando a altura, que é a terceira dimensão, z, em função de x e y. Então, x e y é um ponto no chão. Então, a ideia é, se você cobre um móvel com um pano, você vai colocar a altura que esse pano está para cada ponto do chão, conforme você vai marcando. Cada ponto embaixo desse pano vai me dando uma altura diferente. E essas alturas elas são dadas pela minha função de duas variáveis, tá certo? A ideia básica é o seguinte: o que o gradiente simboliza? Se você pega um ponto qualquer sobre a superfície e você olha para todos os pontos ao redor dela, vão existir pontos aonde o pano está subindo e pontos aonde o pano está descendo. O vetor gradiente é como se fosse uma sombra no chão da seta que aponta para a região que está subindo mais rápido ao redor desse ponto B. Então, o vetor gradiente, ele está aqui. Ele vai estar aqui no chão, é o gradiente de Z. Ele é como se fosse uma seta no chão, indicando para onde eu tenho que andar para que eu suba o mais rápido possível na minha superfície. Ele aponta sempre para a direção
de maior crescimento. Quando eu penso em crescimento, eu estou pensando na altura da superfície. Então eu quero ir logo para onde está mais alto no pano, ou eu quero subir para onde está mais alto na montanha. Então a gente vai pensar que é o seguinte, o gradiente ele é tipo uma sombra no chão da seta que aponta na superfície para a região mais alta ao redor do ponto P. Tá? Isso vale para pontos muito próximos mesmo. Então isso é o que significa o vetor gradiente.